Olá, gente, uma boa noite para vocês. Como vocês estão? Hoje eu vim aqui com um assunto um pouquinho sério, delicado. Eu vim aqui para esclarecer um assunto que aconteceu ontem à noite, um pronunciamento que eu fiz ontem à noite. E para eu chegar até essa pessoa, eu tive que usar outras pessoas, tive que marcar outras pessoas que são amigas dele na rede social. E assim, ficou uma coisa chata, a ponto que hoje, cedinho, assim que eu acordei, eu tirei a publicação, mas foi a única forma que eu achei de fazer de fazer esse pronunciamento e chegar até a ele, porque ele me restringiu na rede social dele e eu não consigo, então, assim, ter acesso a nada da rede social dele. Então, por causa disso, eu tive que usar outras pessoas, outros métodos para alcançá-la. Mas o que eu venho aqui falar sobre isso é nós mulheres, eu digo nós mulheres, mas serve para os homens também, porque tem muito homem amoroso nesse mundo. A gente sabe que tem as pessoas, tem pessoas do coração bom, tem pessoas do coração mais duro, tem pessoas do coração bom. Tem pessoas que são feitas para casar, outras não. Isso é bíblico, é uma realidade, isso é fato. Mas, assim, o que eu quero aqui despertar em vocês é porque eu passei praticamente 5 anos, quase 5 anos, separada, sozinha, e assim, que o meu casamento acabou, foram 24 anos de casamento, meu casamento acabou, e eu fiquei sozinha, e nesse período eu fui criando uma força muito grande, uma independência muito grande. Então, assim, eu fui criando uma força mental tão grande a ponto que eu passei mais ou menos uns 3 anos sem chorar, sem derramar lágrimas. E eu não me apegava a nada, não me apegava a ninguém. Minha vida era só trabalhar, ir para casa, da casa para o trabalho, e não me apegar a ninguém, a nada. Até que chegou o momento que essa pessoa que vos fala, que era tão forte, que sempre se achou forte, caiu em uma armadilha maldosa e que acabou me causando um grande mal, porque a pessoa chegou em mim, ela me pediu em namoro, primeiro ela me conheceu, a gente se conheceu e tal, e depois ela me pediu em namoro, e eu aceitei ela em namoro, a gente ficou 8 meses, nesse, foram 8 meses, só que no decorrer desses 8 meses, de uns 4 meses para cá, foi uns 4 meses a 5 meses, muito bom. Depois as coisas começaram a mudar. Ele começou a mudar muito. Começou a ter atitudes muito infantis, começou a mentir, começou a tramar coisas, a ter muitas desculpas para não comparecer e começou com aquele senso de maldade. E o que acontece? E todas as vezes que eu ia terminar, ele não aceitava o término. De maneira alguma aceitava o término. Aí, todas as vezes, eu tentando, falei, esse negócio não tá certo, isso não tá bom, não tá legal. E ele não aceitava. Aí não aceitava, eu perdoava, mas sempre aprontando alguma, sempre com desculpas daqui, dali, usando os pais, usando a família. Eu tenho a maior tristeza, a minha maior dor que eu sinto é porque ele tem os pais idosos e eu perdi a minha mãe. Eu não perdi minha mãe tão idosa, assim, minha mãe tinha 72 anos. E eu sei o que é perder uma mãe. Então, assim, e minha mãe era enferma, minha mãe sofreu um AVC com 62 anos, ali completar 62 anos. E para mim foi uma perda muito grande eu ter perdido a minha mãe tão nova. E minha mãe era doente. Aí a pessoa que tem um pai, uma mãe que anda, que faz tudo, a pessoa fica usando eles como desculpa
para não comparecer, para não cumprir o seu papel ali, mas ao mesmo tempo não te deixa ir também. E isso foi ficando, ficando, ficando. Até que chegou um ponto que ele decidiu terminar. Só o que aconteceu? No decorrer do tempo, eu fui percebendo que ele queria fazer essa maldade comigo. Eu falei assim, ele não está aceitando eu terminar porque ele quer fazer isso comigo. Eu cheguei à conclusão que realmente ele tinha um perfil um perfil maldoso, de uma pessoa maldosa, como se diz hoje no mundo moderno, é um perfil narcisista. Então, assim, aí o que aconteceu? Ele ficava doente para não aparecer nas datas, ele ficava, o pai dele sofria AVC, a mãe dele sofria isso, o pai dele caía, a mãe dele caía, todo mundo adoecia para não comparecer. Isso para mim é uma das piores, o pior defeito do ser humano, porque não tem nada pior que a doença. E você adoecer um ente querido seu, não tem coisa mais triste do que você ver sua mãe morrer assim na sua frente, como eu vi. Mas tudo bem. E ele sempre usando os pais como desculpa. Até que chegou um ponto que ele tomou essa decisão e terminou, falou que a gente estava discutindo muito e tal. Aí aí passou os dias, passou o tempo, resolvi, falei assim, agora eu vou expor, né, que agora eu não tenho mais compromisso, não tenho mais relacionamento, eu vou expor, porque eu trabalho com a internet, eu trabalho com Instagram, então as pessoas perguntam, aí eu falo que eu vou falar que eu tenho uma coisa que eu não tenho, então eu falei assim, então eu vou acabar com isso, e ontem eu resolvi fazer o pronunciamento que havia encerrado. E o que acontece? Aí com isso eu tive que marcar essas pessoas, só que algumas pessoas não entenderam, mas depois eu conversei com elas no privado e elas acabaram entendendo o meu lado, até me ajudaram muito, conversaram muito sobre a situação. Mas o que eu quero aqui é alertar vocês com isso. Cuidado com pessoas que vêm com vestes de cordeiro e no final é lobo. Porque assim, eu já conheci pessoas que, que conversou comigo e que a gente se encontrou e tal. E a gente simplesmente falou assim: se der certo, a gente segue, se não der, a gente não segue. E isso ficou um respeito, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém está aqui colocando uma coleira em alguém para falar assim: você é o meu cachorro ou a minha cadela para ficar preso. Quando a pessoa te pede um relacionamento sério, é um compromisso. É um compromisso. A partir dali você muda muita coisa. Eu mudei muita coisa. Eu diminuí meus posts, eu diminuí minhas gravações, eu diminuí muita coisa por causa desse relacionamento. Então eu falei assim, agora já é hora de anunciar que já acabou, agora já passou, tal. E eu fiz esse anúncio, mas eu não deixo de alertar vocês. Cuidem de vocês, não deixem de olhar o perfil da pessoa que você está conhecendo, porque hoje é assim, você pode conhecer a pessoa na calçada da sua cidade, mas ela vai te pedir seu contato e infelizmente o seu namoro vai ser pela internet, não tem jeito, vai ser virtual, porque não tem outro jeito, hoje tudo é virtual. Então, assim, cuidado com quem você se relaciona, preste atenção no perfil. Quando ele me restringiu do perfil, já desconfiei ali que tinha coisa errada. E eu pedi uma pessoa que olhasse, a pessoa olhou e viu que realmente tinha muita coisa errada mesmo, a pessoa que é amiga dele de rede social. E ali foi o fim de tudo, né? Que a gente discutiu e tal, e ele preferiu terminar. Mas eu sigo em frente com a cabeça erguida, porque eu fiz a minha parte de respeitá-lo, de honrar, e deixei muitas coisas para ser fiel. E inclusive eu fiz com ele fez comigo o mesmo que o pai do meu filho fez. Então, assim, eu deixo aqui para vocês um alerta. Nunca deixe de analisar as pessoas com quem você está.
os sinais aparecem. Pode até demorar um pouco, mas ninguém consegue esconder uma máscara, manter uma máscara no rosto por muito tempo. Então, às vezes, é melhor você ter uma noite de prazer. Não é que eu estou dando um mau conselho dizendo que é certo, mas é muito melhor você ter uma noite de prazer com uma pessoa e ser feliz, lembrar dela com um amor o resto da sua vida, do que você ter um relacionamento tóxico, duradouro, que vai acabar com o seu emocional. Infelizmente, eu sendo tão dura, tão forte, eu caí nesse golpe, me machuquei, me feri, demorei a ter condições de vir aqui, de falar para vocês, mas eu não posso deixar de falar para vocês, de alertar vocês, mulheres, em relação a isso, porque a gente, às vezes, nós nos achamos fortes demais, mas tem pessoas que sabem jogar o laço, tem pessoas que sabem jogar a isca. E aconteceu comigo, e eu acabei caindo e passei por um perrengue muito grande, me machuquei muito com isso, me feri muito. Vou levar um tempo para recuperar, principalmente, eu acredito que tudo isso aconteceu devido à minha fragilidade com a doença da minha mãe, porque minha mãe adoeceu, minha mãe já era doente, mas quando foi em outubro, o caso da minha mãe agravou muito. E quando foi, e eu já vi que o problema da minha mãe já era um sinal que era para terminar a vida dela. Então, assim, eu já entendi, porque eu já acompanhava ela há 10 anos, a gente já acompanhava, nós familiares. Então, eu percebia que aquilo ali já era um caminho para o fim. Então, eu fui fragilizando, fui fragilizando. E foi bem nesse período de fragilidade minha que ele chegou. E foi ali que ele me fisgou, no momento que eu estava muito frágil, porque se tratava da minha mãe e se tratava de um fim. Porque, querendo ou não, a gente sabia que ela estava caminhando para o fim. Lógico que levou ainda de outubro até fevereiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, foram 4 meses. Mas nesse período eu fragilizei muito, eu perdi peso, porque eu sabia que o andar da carruagem era o contrário do que a gente queria, gostaria. Então eu fragilizei. E com essa fragilidade eu fui laçada e paguei um preço muito alto. Paguei 2 preços. Um pela morte da minha mãe e outro por um relacionamento mentiroso, narcisista, debochado, sem nenhum respeito por mim, nem pela minha dor, nem pela minha dor. É tão certo que a minha mãe faleceu, ele estava de férias e ele simplesmente falou: meus sentimentos, eu vou descansar um pouco, e foi dormir. Então, assim, a falta de respeito mesmo com o meu sentimento foi muito grande, e isso me deixou até sem condições de pronunciar antes. Mas hoje, viva, cabeça erguida novamente, eu venho falar para vocês, eu tenho que fazer essa alerta, porque em algum momento a gente se pega frágil. E a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração, blindar o nosso coração de pessoas maldosas. Porque eu era durona, muito durona. E eu fui fisgada e me machuquei muito. Mas agora já estou bem. Está tudo bem comigo. E cuidado vocês agora, depois desse exemplo, segue o meu exemplo. Mas não deixem de conferir, de olhar com quem você, onde você está entrando. Porque quem vê cara não vê coração. Beijos, fiquem com Deus. E obrigada a vocês, meninas, que me apoiaram, que entenderam o porquê que eu marquei vocês, o motivo. Obrigada mesmo, de coração. Fiquem todas com Deus. E não deixem de me seguir no YouTube. Vem vídeos novos por aí. Muitas coisas boas virão. Inclusive novos horizontes, mudança inclusive de cidade, novo recomeço, nova vida. E a vida continua. Beijos. Tchau.